Estamos de volta com o programa Bem Viver, conversando hoje sobre tireoide, diagnóstico e os seus cuidados. Geralmente, os pacientes que não têm a tireoide, ou porque nasceram sem ela, que pode acontecer, ou que precisaram fazer alguma cirurgia, precisam tomar o hormônio para o resto da vida. Lembrando que o hormônio tireoidiano é essencial para o bom funcionamento do nosso corpo. Se você esquecer em torno de 2 dias, isso não tem problema, até porque o hormônio tireoidiano ele circula no nosso corpo aí em torno de 1 semana. O que não pode acontecer é você ficar longos períodos sem usar esse medicamento. Aí o que vai acontecer é que o seu corpo vai começar a ter aqueles sintomas da baixa do hormônio, o hipotireoidismo, que a gente citou, que é o cansaço excessivo, que é o humor mais deprimido, que é a tendência ao ganho de peso, a constipação intestinal, dentre outros sintomas. A tireoide pode sim, quando ela está descontrolada, causar depressão. Inclusive, uma das causas de depressão que é reversível é o hipotireoidismo. Então, geralmente os psiquiatras já têm essa rotina no consultório. Em todo paciente que ele desconfia que tem depressão, um dos exames solicitados é a função tireoidiana para descartar essas doenças. Os hormônios tireoidianos eles estão diretamente ligados ao nosso humor. Ele tem função no cérebro, inclusive nas nossas funções cognitivas. Geralmente, quando a gente tem uma baixa do hormônio tireoidiano, que é o hipotireoidismo, a gente tem uma tendência a ter um humor mais apático, a ficar mais deprimido, e o contrário. Todas as vezes que a gente tem o aumento desse hormônio, geralmente a gente tende a ficar um pouco mais irritado, um pouco mais eufórico. Nos pacientes idosos, mesmo que eles apresentem hipertireoidismo, em alguns casos eles podem apresentar um humor deprimido, que é o que a gente chama de hipertireoidismo apático. As doenças tireoidianas elas são tratadas de acordo com a alteração que elas acontecem. Geralmente, os pacientes que têm hipotireoidismo, que é a baixa desses hormônios, a gente tem que repor, sob a forma de medicamento, o hormônio que é a levotiroxina. Os pacientes que têm a doença tireoidiana, que aumenta a produção do hormônio, que gera excesso deles no nosso sangue, que é o hipertireoidismo, geralmente a gente dá remédio para controlar a produção desse hormônio. Geralmente, os nódulos tireoidianos, eles só são passíveis de tratamento quando exercem algum tipo de alteração no corpo da pessoa. Essas alterações são basicamente quando a gente desconfia da malignidade desses nódulos através do ultrassom, ou então quando os pacientes têm nódulos muito aumentados e aí gera algum desconforto local, como dificuldade para engolir ou para respirar. Nesses casos, a cirurgia é indicada. Geralmente as doenças tireoidianas elas não são preveníveis, porque como nós falamos, a grande maioria é causada por alterações genéticas. Então a gente já nasce com essa predisposição. O que nós sempre orientamos é que nós tenhamos uma vida saudável, que a gente pratique atividade física, que a gente beba água adequadamente, que a gente se alimente bem, porque em algumas situações o estresse psíquico e emocional pode desencadear essas doenças, mas não são doenças preveníveis. Quem tem a predisposição vai ter a doença no futuro. Na verdade, não existe relação direta entre as disfunções tireoidianas e a Covid-19. Os pacientes que têm doença tireoidiana, seja ela hipotireoidismo, hipertireoidismo ou nódulo tireoidiano, não têm risco aumentado e não são grupo de risco para a doença. O que a gente orienta, como é uma doença crônica, que essas doenças estejam controladas até para a saúde física e mental e para a pessoa conseguir levar esse momento difícil que a gente está passando de uma forma mais leve. Os pacientes que são portadores de disfunções tireoidianas, eles devem ficar tranquilos contra a condição que eles apresentam. O que a gente sempre orienta é que você procure seu endocrinologista com relativa frequência, para que a gente sempre esteja estabilizando e deixando os níveis hormonais dentro dos valores de referência e os esperados para que a pessoa se sinta bem.
As dicas que a gente sempre dá é que você tenha a vida mais saudável que você consiga ter. Então, faça atividade física de uma forma que seja regular, se alimente bem com alimentos naturais feitos em casa, durma bem, evite o estresse e sempre procure fazer alguma coisa que vá te fazer se sentir melhor. Uma vez controlados os hormônios e você levando uma vida saudável, a doença tiroidiana não vai ter nenhum impacto ruim na vida dos pacientes. Chegamos ao final de mais um programa. Agradeço o convite da Unimed Inconfidentes e Dr. Sérgio e até a próxima.